Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Achei que não ia fazer frio muito hoje, mas tá friozinho, né? Tá bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho, eu não sou advogada, tá? Mas nós vamos falar de leis hoje, tá bom? Mas nós vamos falar de leis espirituais. Nós vamos falar do Código Penal do mundo espiritual. Então, quando a gente fala sobre isso, nós vamos falar sobre as leis espirituais das penas futuras. Porque é sempre assim, né? Você erra agora para pagar mais na frente. Então, nós vamos falar das penas futuras e das leis espirituais em relação a isso. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá bom? Pode ser. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a doutrina espírita vem esclarecendo que essas leis, na verdade, não são formadas por um sistema que substitui um outro sistema, né? Não é um código de fantasia, não é nada inventado, né? As leis espirituais, na verdade, elas são deduzidas da observação sobre fatos. Essas leis existem e são deduzidas da observação de fatos. Mas de quais fatos? De onde vêm esses fatos? De onde vêm essas informações? Né? Quem disse isso? De onde vem isso para a gente? Na verdade, esse Código Penal, essas leis, vêm dos próprios seres que deixaram a Terra. Esses seres que deixaram a Terra vêm falar para nós como é a vida deles lá no mundo espiritual, o que acontece com eles. Se eles são felizes, infelizes, o que acontece depois da morte. De que forma que eles fazem isso? Geralmente pela psicografia. Mas às vezes também tem, né, meio psicofônico que também fala. Mas a psicografia é um registro escrito, né? Fica registrado e escrito. Quando você vai fazer alguma coisa muito séria, você não faz um documento escrito para ficar registrado. Então, o mundo espiritual também precisa deixar as suas leis de forma escrita. Por isso, pela psicografia, eles vêm dar para a gente essas informações, né? Essas notícias, mostrar esses fatos, para a gente poder entender como funciona esse Código Penal no mundo espiritual. Tá? Para a gente entender, esse código vai falar, é baseado todo ele na responsabilidade moral dos atos praticados. Então, toda lei do mundo espiritual e o seu código de leis é baseado nessa responsabilidade moral dos atos praticados. Por quê? Porque essa responsabilidade moral de tudo que a gente faz durante a nossa vida, ela permanece inteira. Onde nós estivermos, essa responsabilidade está com a gente. Ela não vai ser inflacionada, nem vai ser dividida para mais tarde. Essa responsabilidade é sempre inteira. E por causa disso, essa responsabilidade traz para a gente, né, para os espíritos, muitas consequências. E essas consequências dependem muito do desenvolvimento intelectual de cada espírito. O que isso quer dizer? Vocês vão entender porque muitas vezes a pessoa fala isso, né? Vocês já ouviram as pessoas falarem assim, a ignorância é uma bênção? Alguém já ouviu falar isso? Às vezes é mesmo, viu, gente? Porque é justamente o que as leis dizem. Diz assim, olha, toda consequência, né, da responsabilidade moral dos atos praticados, ela depende do desenvolvimento intelectual do espírito. O que isso quer dizer? Que quanto mais ele for esclarecido, menos desculpas ele pode dar. Por isso que fala que a ignorância é uma bênção, né? Eu fiz porque eu não sabia. Então, o livro dos Espíritos diz assim, quanto mais o espírito é esclarecido, menos desculpa ele pode dar. Certo? E por que ele não pode se desculpar? Falar, eu fiz porque eu não sabia.
Justamente porque com a inteligência, com o desenvolvimento intelectual, você também acaba tendo senso moral. Se você tem senso moral, você sabe o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, né? O que é bom e o que é mal. Né? Não adianta falar, eu não sabia que isso fazia mal. Né? Não dá para dar desculpa, certo? Então, quanto mais o Espírito for esclarecido, menos excusável ele é, menos desculpa ele pode dar, tá? Então, não adianta os Espíritos, para querer se isentar das suas faltas, colocarem a culpa na fraqueza da carne. Vocês já ouviram isso também? Eu vou porque a carne é fraca. Não existe carne fraca. A carne é só o involuntório material de quem? Do Espírito. Quem que é fraco? O Espírito. A carne é fraca porque o Espírito é fraco. E se o Espírito fosse forte, ele não ia errar. Né? A carne não ia errar. Não existe carne fraca. Né? Por isso, toda a responsabilidade moral é de quem? É do Espírito. Sempre. Não é a carne que pensa. Lembra quando eu falei sobre a alma, sobre o Espírito? Quando eu falei doação de órgãos também, eu falei sobre o Espírito. O Espírito é o ser pensante. Ele é o ser principal. É ele que comanda tudo. Então não tem carne fraca. Tem o quê? Espírito fraco. Certo? Então, como se estabelece a pena do Espírito? Porque é o Espírito que erra, né? Não é a carne, é o Espírito. Como se estabelece a pena do Espírito? Vamos começar a falar agora do Código Penal. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender uma coisa. Não existe pena eterna. Não existem essas penas eternas como muitos dogmas religiosos pregam. Errou, vai para o inferno. Vai arder no fogo do inferno e ficar lá até o juízo final. Não existe pena eterna. Né? O que existe são tempos indeterminados. Não existe uma duração previamente estabelecida. Existem tempos indeterminados para as penas dos espíritos. Isso quer dizer que a pena só vai ser eterna para o espírito que não trabalhar para o seu fim. Se ele não trabalhar para melhorar, para reduzir sua pena, ela vai ser eterna. Enquanto ele não melhorar, ele vai continuar sofrendo, vai continuar tendo que cumprir a sua pena. Aí vira eterna mesmo, né? E vai reencarnando e cada vez vai ficando pior. Certo? O livro dos Espíritos ainda vem esclarecer um pouco mais. Ele diz assim, a duração do sofrimento, porque a nossa pena é o sofrimento. Certo? A duração do sofrimento vai sempre ser até ser necessário para que se aperfeiçoe. Então, o sofrimento dura o tempo em que o Espírito emprega para se melhorar. Quanto mais ele melhora, menos ele sofre. Essa é a pena principal. Certo? Então, o Código Penal, baseado nisso que a gente viu até agora, se divide, vamos dizer assim, em 3 leis. Aqui fala 3 pontos. Nós vamos dizer, o Código Penal todo do mundo espiritual está dividido em 3 leis básicas. Primeira lei, o sofrimento é inerente à imperfeição. Quer dizer, quanto mais imperfeito, mais sofre. Certo? Segundo, a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Então, depende do tipo de falta que se comete, a expiação que você vai ter. Certo? E a última e terceira, todo homem pode assegurar a felicidade futura. Vamos entender cada uma delas. Primeira lei, vamos dizer assim. O sofrimento é inerente à imperfeição. Fácil, né? Quer dizer, o espírito sofre de acordo com as suas imperfeições. Quanto mais imperfeito, mais sofre. Só aqui na Terra? Não. Onde ele estiver. Mas sofre no mundo espiritual também? Sofre. Sofre. Não existe umbral? Não existe zonas trevosas? Lógico que o espírito sofre. Né? Então ele pode sofrer tanto no mundo espiritual como no mundo corporal, no mundo carnal. Nos 2 mundos ele sofre. O que
sofre lá no mundo espiritual? Ele vai sofrer as consequências das imperfeições das quais ele não se desligou daqui da terra, do mundo corpóreo. Ele leva para o mundo espiritual as suas imperfeições e continua sofrendo. Isso aconteceu com André Luiz. Ele levou para o mundo espiritual as suas imperfeições e foi parar no umbral. Então, o espírito sofre as suas imperfeições, as consequências das imperfeições no mundo espiritual e no mundo corporal. E o que ele sofre no mundo corporal? Ele sofre as expiações. Essa é a pena, a expiação. Aqui ele sofre as expiações para quê? Por causa das faltas cometidas, seja nessa vida ou nas outras, ele tem que resgatar isso daí. Ele tem que pagar, ele tem que cumprir a pena. Então aqui ele sofre expiação. No mundo espiritual, ele sofre pelas imperfeições das quais ele não se desligou e leva para lá. E por que isso acontece? Sofre lá porque ele vai enfrentar a consequência do mal que ele praticou, seja aqui ou seja lá. Tanto faz. Ele vai ter que enfrentar a consequência desse mal. Quando eu falo mal, gente, vamos entender assim. Mal não é só quando você desrespeita, por exemplo, os 10 mandamentos. Matar, roubar, né? Fazer mal para o outro não é somente isso que a gente vê aí na criminologia. Existem muitos tipos de mal. Julgar o outro, falar mal da pessoa, né? Enganar, contar mentiras, ser orgulhoso, ser egoísta, não fazer caridade. Existe muito tipo de mal, né? Não é só aquele mal físico. Então, nós somos... Pense quando eu falo praticou o mal, eu estou falando de todo tipo de mal. Tá? Até aquele mal que não parece que é um malzinho, mas é mal. Tá? Ah, eu gritei com o meu cachorro. Isso é mal também, não é bom. Né? Então, o espírito enfrenta as consequências do mal que ele praticou. E por que isso acontece? Porque a alma sempre leva em si mesma a própria pena, o próprio castigo. Ou seja, nós somos responsáveis pelas nossas expiações, pelas nossas penas, pelos nossos sofrimentos. Nós carregamos com a gente, onde quer que a gente esteja, no mundo espiritual ou aqui no mundo material. Né? Nós é que somos o árbitro do nosso destino, certo? E nesse sentido, Jesus falou para a gente, né? É que às vezes a gente esquece. Ele diz assim, ó, a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Ou seja, a gente trabalha, aí a gente recebe, é igual, né? Trabalhar e receber o dinheiro pelo nosso trabalho. É a mesma coisa. A cada um segundo as suas obras. É assim, né? E nessa questão das penas, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer, o espírito sofre o que ele fez sofrer. Ele vai sentir a dor que fez o outro sentir. Parece estranho isso, né? Mas a gente só entende a dor do outro quando a gente passa pela mesma dor. Alguém aqui, vou dar um exemplo material. Alguém aqui já levou alguma facada? Não, né? Alguém sabe o quanto dói? Não. Só vai saber de que forma, se levar uma facada, né? Então, essa é a lei. O espírito sofre o que ele fez sofrer. E para que acontece isso com ele? Para ele compreender melhor o mal que ele causou. Ué, você só vai saber o quanto dói se você passar por isso. É isso que Deus faz. Você só vai saber o mal que você fez quando você passar por isso daí. Aí você vai entender. Né? Não dizem, é a mesma coisa que Deus falasse assim para a gente. Você acha que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então vou pôr a pimenta nos seus olhos, onde você vai achar? É mais ou menos isso. Né? Você vai sofrer o que fez o outro sofrer. Tá? Em Mateus, Jesus disse assim, ó, guarda a tua espada, porque aquele que matou pela espada, por ela perecerá. Ah, então Jesus está falando o mesmo que o Antigo Testamento? É o olho por olho, dente por dente?
Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Será que era isso que Jesus estava querendo dizer? Porque Jesus não veio para modificar a lei, mas veio para fazê-la cumprir, mas de forma que nós entendêssemos o porquê. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Porque se ele estivesse falando o mesmo do Antigo Testamento, ele estaria falando do quê? Da lei de Daniel, do olho por olho, dente por dente. Mas não é isso que Jesus quis dizer. O Evangelho Espírita, ele esclarece assim, quando Jesus disse isso, ele quis dizer assim, sempre se é punido naquilo que pecou. Então, quem utilizar a espada, por ela perecerá. Ou seja, você vai ser punido naquilo que você pecou. Você vai sofrer o que o outro fez sofrer. Era isso que Jesus estava tentando dizer. Como o Senhor José falou hoje, quem tiver ouvidos que ouça, quem conseguir entender, vai saber interpretar. E por que Jesus falou isso? Porque entre a falta e a pena precisa ter uma correlação. Ou seja, se a pessoa comete uma falta grave, a pena tem que ser grave. Se ela comete uma falta leve, a pena é leve. Precisa existir entre a falta e a pena, tem que ter relação. Não dá para ser diferente. A gente só vai entender o sofrimento que causou sem passar pelo sofrimento. E por que não é a lei de Daniel? Seria se não houvesse algo a mais que Deus dá para a gente. Ou seja, a oportunidade de reparação. Tudo bem, meu filho, você errou. Mas então eu vou te dar a chance de você ir lá e reparar o seu erro. Melhorar a situação. Vamos fazer? Aí ele dá a chance de reparação. Então, é na chance de reparação que a gente consegue perceber a justiça de Deus, a grande justiça de Deus, só pela reparação. Da gente ter que reparar os nossos erros, resgatar os nossos débitos. É aí que a gente vê a verdadeira reabilitação moral do espírito. Quando ele entende o sofrimento que ele causou. Essa reabilitação moral, na verdade, Deus coloca para a gente como uma oportunidade de destruir as imperfeições. Vou te dar uma chance de você acabar com essa sua imperfeição. Você é egoísta? Você é orgulhoso? Você é cruel? Vou te dar uma chance de você acabar com isso. Então, Deus dá essa chance para a gente conseguir se reabilitar moralmente. Por que ele faz isso pela gente? Ele faz isso porque toda imperfeição é ao mesmo tempo causa de sofrimento. Não é? A gente não sofre por causa da nossa imperfeição? Essa é a primeira lei. Ainda estou falando da primeira lei. Sofrimento é inerente à imperfeição. Então, toda imperfeição é ao mesmo tempo causa de sofrimento e também de privação de felicidade. Por quê? Se você está sofrendo, você está infeliz. Alguém fica feliz quando está sofrendo? Não. Então, toda imperfeição causa sofrimento. Com sofrimento, você não tem felicidade. Certo? Então, nessa primeira lei diz, não há uma só imperfeição da alma que não traga para ela consequências desagradáveis e inevitáveis. Vai ter que passar. Não adianta querer fugir, que vai ter que passar. Mas Deus é bom sempre, Aí ele diz assim, estou te dando a chance. Então, não há uma só qualidade boa que não vá trazer felicidade para você. E quando a gente fala de qualidade boa, eu estou falando de virtudes. Por quê? Quando eu falei sobre as imperfeições morais, os vícios, não sei se vocês se lembram dessa palestra, eu falei também das virtudes. E eu disse assim, ter uma boa qualidade não é o mesmo que ser virtuoso. Para ser virtuoso, você tem que pegar a sua qualidade boa e fazer algo de bem para o outro. Então, por exemplo, uma pessoa é muito corajosa. É super corajosa.
Mas ela usa a coragem só para ela mesma. É uma boa qualidade? É. Mas você está usando essa sua coragem para ajudar o outro? Você só se torna virtuoso quando você pega as suas qualidades boas e usa para ajudar o outro. Aí você se torna virtuoso. Então, toda qualidade boa, toda virtude vai atenuar os sofrimentos. Atenuando os sofrimentos, você vai ter o quê? Felicidade. Então, por isso que destruindo as imperfeições, você diminui o seu sofrimento, aí você vai ter mais felicidade. Resumindo, a soma de todas as penas é sempre proporcional às nossas imperfeições. Mas, como Deus é bom, a felicidade também é proporcional à soma das boas qualidades. Então, vale a pena ser bom? Vale. Melhor ainda ser virtuoso? Melhor ainda ser virtuoso. Tentar ter virtudes. Tá? Essa é a primeira lei. Então, já sabe, quanto mais imperfeito, mais vai sofrer. Tá? Segunda lei. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Isso é simples. Né? É bem simples também. Então, o que a gente precisa entender dessa lei é assim. A mesma falta, ela pode gerar expiações diferentes. As pessoas cometeram a mesma falta, mas pode gerar expiações diferentes. Por quê? Porque depende da circunstância. Essa circunstância pode trazer atenuantes ou agravantes. Vou dar um exemplo da terra, aqui. Um exemplo da nossa vida material. Tá? Um pai perdeu o emprego, está sem dinheiro, os filhos estão chorando, estão com fome, e aí ele vai lá no mercadinho, sorrateiramente, e rouba comida. Rouba pão, leite, café, rouba comida. Ele errou? Errou. É um crime? É roubo, não é? É. Aí vamos dizer assim, um jovem viciado, está desesperado, vai consumir droga. Entra no mercadinho, rouba todo o dinheiro, sai e vai consumir drogas. É roubo, não é? É roubo, ele roubou o dinheiro. Mas existe aí atenuante e agravante? Sim. A circunstância é diferente. A intenção é diferente. Então, da mesma forma, as faltas cometidas para o mundo espiritual também dependem das circunstâncias que podem ser atenuantes ou agravantes. Por isso, nessa questão, a gente tem que entender que não existe uma regra uniforme, não é absoluta. Né? Como muitas religiões pregam. Errou, vai para o inferno. Né? Não é assim. Não existe uma regra absoluta, não existe nada que é sempre assim e acabou. Não existe. Né? A única lei geral de Deus é: se você errou, cometeu uma falta, você vai receber uma punição. Vai ter que cumprir uma pena. Essa é a regra geral. Né? Mas toda boa ação também vai ter a sua recompensa. Ambas dependem do quê? Tanto a falta depende da gravidade, como a boa ação depende do seu valor. Né? Tem até uma passagem do Evangelho que fala do óbolo, né? de dar a esmola. A pessoa que tirou, nada tinha, e o que tinha ela doou, e aquele que tinha muito e doou, qual valeu mais? A que nada tinha e doou somente aquele que tinha. Então, tudo depende do quê? Da circunstância. Tanto a boa ação como as faltas. Né? Então, nessa segunda, o que a gente precisa entender? Que o Espírito é sempre o árbitro do seu destino. Então, se ele continuar endurecido no mal, ele vai continuar sofrendo. Ele vai continuar sofrendo. Mas, se ele se esforçar para praticar o bem, ele pode tanto abrandar como até modificar o seu sofrimento, sofrer menos. Tá? E por que Deus coloca dessa forma? Tanto a expiação como todo o resto. Porque Deus
pena vai ser sempre subordinado à melhoria do espírito. Melhorou, não vai sofrer tanto. Vai ser sempre assim, né? Porque o Deus, né, em sua bondade infinita, o que Ele quer? Ele não quer que a gente sofra. Ele é um Pai amoroso e Ele quer que a gente melhore, que a gente tenha uma melhoria séria, uma melhoria efetiva, que a gente pratique o bem sinceramente, tá? E se fosse diferente, como muitas religiões dogmáticas pregam? O Espírito não ia querer, porque ele vai para o inferno mesmo, por que eu vou melhorar? Não vou me recuperar? Não vou ter chance de melhorar? Tudo está sendo negado para mim? Se fosse assim, o Espírito não ia ter nenhum interesse em melhorar. Por isso que Deus dá essa chance, para que melhorando a gente possa conquistar a felicidade futura. E aí Deus chega na terceira lei de Deus. Todo homem pode assegurar sua felicidade futura. Essa é a terceira lei, né? Então, enquanto for imperfeito, vai sofrer. O seu sofrimento também depende da gravidade da sua falta, mas você pode assegurar a sua felicidade futura se você melhorar, certo? Então, todo espírito encarnado que busca melhorar a si mesmo, tentando corrigir as suas imperfeições, mas não por imposição, mas pela própria vontade, ele vai se poupar de muitos sofrimentos que decorrem do quê? Dessa imperfeição. Quanto mais ele melhora, menos ele sofre. E essa melhoria séria e efetiva que Deus espera da gente pode ser alcançada através de 3 condições. Primeiro, o arrependimento, depois a expiação e a reparação. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. O primeiro passo é se arrepender. Mas só o arrependimento não basta. Basta chegar lá no último momento, eu me arrependo dos meus pecados. Você está perdoado, vai para o céu? Não, isso não existe. Isso é dogmático. Religiões dogmáticas que pregam isso. Aí chega lá, Deus fala assim: está enganado, meu filho. Não é assim não. Chegou aqui, é diferente. Né? Não basta você se arrepender. Você precisa passar pela expiação e pela reparação. Porque essas 2 condições vão fazer o quê? Vão apagar os traços da falta que você cometeu e as consequências que decorrem disso daí. Né? Muitas religiões fazem isso, né? Eu assisti uma novela agora há pouco tempo, passou assim a moça, e no último momento lá o Barão de Araruna, que era um terror, era o pior de todos, no último momento assim ele pediu perdão e o padre estava lá e falou assim: Deus perdoou os seus pecados. Eu pensei, acho que Deus está rindo lá em cima, né? Perdoei não. Não perdoei não, você vai ter que pagar tudo que você fez. Então, para criar essa melhoria séria e efetiva, é preciso arrependimento, expiação e reparação. E aí nós vamos entender essa continha aí, como que funciona. Eu vou explicar para vocês direitinho como que funciona isso daí. Bom, nós sabemos que a nossa expiação é o quê? A nossa pena, certo? Nós estamos aqui cumprindo pena. Todo mundo aqui é culpado, que está aqui, está cumprindo pena porque está passando por expiação. Não é? Todo mundo aqui é culpado. Então, a expiação faz o quê? Ela vai trazer sofrimentos físicos e morais, certo? Lembra? Sofre o que fez sofrer, passa pela dor que causou no outro, para você entender o que é. Então, você vai passar pela expiação, vai trazer sofrimentos físicos e morais. Mas o arrependimento, ele abranda as dores da nossa expiação. O arrependimento, ele vai fazer o quê? Ele vai preparar os caminhos da nossa reabilitação moral. É pelo arrependimento que a gente dá o primeiro passo, certo? Aí a expiação vai fazer o quê? Vai fazer a gente trabalhar para quê? Para apagar os traços do mal que a gente cometeu, para apagar os traços da nossa falta. E aí começa a oportunidade que a gente tem de perceber o mal causado. Passando por sofrimentos físicos e morais,
já me arrependi, estou trabalhando para pagar os gastos da minha falta. Percebeu o mal causado? Ah, realmente, eu causei muito mal. Eu mereço o que eu estou passando. Eu falar isso, mas eu mereço. Eu devo ter picado cebolinha lá na tábua dos 10 mandamentos, né? Eu mereço o que eu estou passando. Entendeu a expiação? Aí começa a reparação. O que a reparação vai fazer? Vai possibilitar que você faça o bem para pagar o mal que você fez. Vai possibilitar que você cumpra deveres que antes você negligenciou. Vai te dar essa oportunidade de você trabalhar fazendo o bem, de você melhorar, né? E ainda você vai poder receber a graça de um perdão. Não de Deus, mas daquele que você fez o mal. Porque se você fez o mal para alguém, aí você reencarna, e se alguém te aceita como pai, ou te aceita você como filho, é como se ele estivesse te perdoando, né? Mas não vai anular o mal que você causou. O que vai anular o efeito do mal é a reparação. Ela anula o efeito do mal porque destrói a causa da expiação. A partir do momento que você reparou o seu erro, praticando bem para aquele que você fez mal, pronto, acabou a expiação. Não precisa mais, né? Então é só dessa forma que o Espírito vai progredindo, que o Espírito vai aproveitando todo o seu passado de erros para melhorar, para corrigir, né? Por isso que cada vez que a gente reencarna, a gente vai reencarnando melhor para estar sempre melhorando, tá? E por que só o arrependimento não basta, né? Não basta me arrepender? Aí eu vou dar um exemplo para a gente pensar aqui. Vamos pensar assim, ó. Uma pessoa tem um amigo lá, super amigo, que ele confia demais. Aí esse amigo acusa da confiança. Essa pessoa ficaria satisfeita se esse amigo chegasse para ele e só dissesse assim: ah, eu sinto muito, eu me arrependo? Ia ficar satisfeito? Não. Ninguém fica satisfeito com isso, né? Seria correto, então, poder apagar as faltas cometidas só pelo arrependimento, se depender só de falar: ah, eu me arrependo, me perdoe, tudo bem, tchau, vai embora? Ah, você me emprestou seu carro, peguei seu carro, fui ali, acabei com o seu carro. Não, você não vai falar: não, você tem que dar o carro de volta. Você não quer que repare a falta cometida? Não é assim na Terra? Todo mundo quer, né? Aquele que se sente lesado espera ter uma reparação. É sempre assim. Agora me diz, a questão é essa: se esse princípio está consagrado aqui na lei humana, não estaria também na lei de Deus? Deus está sendo injusto, ele fala: você vai ter que pagar o mal que você fez, então você vai ter que passar pelo mesmo mal. Você vai ter que sentir a dor que você fez no mundo passado. É aí que está a justiça de Deus. Para a gente poder entender. Ah, mas Arlete, então Deus é o quê? Deus é juiz? Deus é executor das leis? Que ele bate o martelo e ele diz: vai ser assim? Não. A codificação de Kardec não traz Deus como esse juiz, esse executor, mas traz Deus como o criador da lei do progresso. E o que diz a lei do progresso de Deus? Diz assim: as ações dos homens têm consequências óbvias nesta ou em outras vidas. Você colhe o que você planta. É isso. Já falei isso aqui. As ações têm consequências óbvias nesta ou em outra vida, no mundo espiritual e no mundo corporal. Sempre vai ter consequência, né? Aí o Emmanuel completa dizendo assim, é muito legal, né? Ele fala assim, ó: o céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então, nós criamos os nossos infernos, nós criamos os nossos sofrimentos quando ficamos rebeldes, né? Por isso, logo que surgir para o espírito esse arrependimento sincero, que é o primeiro passo, né? O espírito começa a se preparar para quê? Para a reparação dos males. E isso só pode acontecer
por meio das expiações. Sempre. Esses são os 3 passos do Código Penal no mundo espiritual, né? Graças a Deus, né, que o Espiritismo trouxe para a gente um ensinamento consolador, né? Ele trouxe esclarecimentos. Então, o que o Espiritismo trouxe para a gente no livro Céu e Inferno? Ele diz assim: nada de inferno, nem de purgatório, nem de penas eternas. Ninguém vai arder lá no inferno, ninguém vai ficar no limbo esperando o juízo final. Não, isso não existe. O que existe são regiões de sofrimentos criadas pela mente da pessoa culpada. Nós criamos os nossos sofrimentos. Por isso que tem um monte de gente aí com síndrome do pânico, com um monte de doença mental criada pelo seu próprio sentimento de culpa, pela falta de fé, pelo entendimento das leis de Deus, né? Porque quando você se esclarece, você entende o que está acontecendo, né? Então, o que existem mesmo são regiões de sofrimento criadas pela mente humana, tá? E a duração delas depende do quê? Do esforço de cada um, de melhorar, de se readaptar ao bem, de entender que essa vida que ele tem é a oportunidade para se reabilitar moralmente, tá? Então, precisa entender que Deus jamais abandona o espírito que deseja progredir e reparar numa nova existência o erro que ele cometeu. A gente não pode se sentir injustiçado. Ah, Deus não está sendo bom comigo. Mas, meu filho, foi você mesmo que fez isso daí. Você é o juiz da sua sentença. Nós somos o juiz da nossa sentença, né? Então, Deus dá para a gente anjos da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda que vela por nós, que vela pelos nossos pensamentos, que acompanha a expansão da nossa alma. Ele trabalha junto com a gente, ele se esforça para despertar na gente bons pensamentos, para que a gente melhore sempre. E aí o Emmanuel vem completando. O Emmanuel diz assim, ó: em matéria de castigos depois da morte, devemos refletir sim na justiça da lei que determina realmente o que seja dado a cada um conforme as suas obras. Cada um recebe aquilo que doa, certo? E sendo assim, o espírito, estando encarnado, ele deve o quê? Agir bem ou mal em virtude do quê? Do seu livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Então ele age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio. Mas ele precisa ter uma certeza. Ele vai ser sempre responsável pelas consequências das suas ações. Sempre. Então, se fizer o mal, vai sofrer as implicações enquanto ele permanecer endurecido no mal. Mas, desde que ele dê o primeiro passo em direção ao bem, pronto, ele vai sentir nesse momento os resultados da bondade, do amor de Deus. Então, gente, precisamos deixar de ser, né, os juízes implacáveis do nosso destino. Nós é que somos o dono da nossa existência. O Espírito é que comanda. Tá bom? Eu agradeço a todos. Espero que tenham entendido como que funciona a lei lá no mundo espiritual, tá bom? Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada.